Empíricos FIRE, sua aposentadoria em dobro, sem precisar trabalhar a mais, sem ganhar um aumento, sem cortar despesas ou esperar por anos pela aposentadoria do governo. Veja um método simples para ter uma fonte autônoma de riqueza usando apenas 3 ativos poderosos. Olhe com calma para cada uma das 3 manchetes a seguir. A primeira foi publicada pelo jornal inglês The Guardian, em 2018. Milhares de pessoas protestam na Rússia contra o aumento da idade mínima da aposentadoria. A segunda foi publicada na Reuters em novembro de 2019, em meio a uma onda de protestos sociais no Chile. Os chilenos estão furiosos por medo da pobreza na velhice. E a terceira, publicada em janeiro de 2020 pelo New York Times. Macron rejeita a proposta para aumentar a idade mínima da aposentadoria na França. Percebeu o padrão? Se não ficou claro, deixe-me explicar. No mundo inteiro, os países estão enfrentando uma dificuldade comum: pagar os seus aposentados. Os jovens estão tendo menos filhos e os idosos vivendo por mais tempo. Para o governo, que precisa da arrecadação de impostos para pagar as aposentadorias, essa é uma equação que não fecha. No mundo inteiro, os governantes estão jogando a toalha. Simplesmente não dá mais para manter o padrão das aposentadorias. É doloroso encarar esse fato, mas quanto mais você tenta postergar, menos tempo terá para se preparar. A tendência que eu te mostrei é generalizada. Estamos vendo um aumento da idade mínima para se aposentar e uma diminuição do benefício da aposentadoria. Se você ainda não se aposentou, é provável que tenha que trabalhar por mais tempo do que os seus pais trabalharam para se aposentar. Além disso, terá de viver com uma aposentadoria ainda menor do que a deles. Você já pensou nisso? Como especialista em planejamento financeiro, eu não vejo outra alternativa a não ser você construir sozinho a sua aposentadoria em dobro, sem precisar trabalhar mais, sem ganhar um aumento, e muito antes que a aposentadoria oficial. Eu sou Rodolfo Amstalden, sócio fundador da Empíricos. Se você puder poupar e investir pelo menos 11% da sua renda mensal, ou um mínimo de R$ 150 por mês, eu vou te ajudar a construir um plano factível para garantir a sua aposentadoria em dobro. Sim, é possível construir uma fonte autônoma de riqueza investindo R$ 150 ao mês. Eu criei um método simples que consiste em seguir um plano de investimentos baseado em 3 ativos poderosos. É o que eu chamo da tríade do sucesso para a aposentadoria em dobro. Primeiro, ativos para a construção de patrimônio. Segundo, ativos para a geração de renda. Terceiro, ativos para a proteção de patrimônio. A combinação desses ativos está permitindo que milhares de novos investidores consigam uma aposentadoria em dobro. O melhor de tudo é que você pode começar hoje mesmo. Não importa se você tenha 20 ou 50 anos. Eu vou te mostrar exatamente como. Mas antes disso, imagino que você deve estar se perguntando se isso é realmente necessário. Ou talvez pensando em ignorar tudo o que eu falei, pois afinal, que dados eu te mostrei além de manchetes? Bom, então deixa eu fundamentar melhor essa nossa conversa. Esqueça aquela imagem de aposentadoria que vem nos calendários de ano novo, praia paradisíaca, open bar, all inclusive, sol de rachar e água cristalina. Esse é o sonho de 99% dos aposentados, mas é a realidade de apenas 1% deles. No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, mais de 70% dos aposentados vivem com apenas um salário mínimo por mês. Isso significa pouco mais de R$ 1.000 por mês para fazer mercado, pagar as contas e bancar um plano de saúde digno, que é muito mais caro na aposentadoria. Isso se parece com imagem de praia? Talvez você esteja pensando, mas isso são os tais 70%. Eu certamente não estarei nessa amostra. Gostaria então que você desse uma olhada no gráfico a seguir, produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. De acordo com esses dados, 46% dos brasileiros aposentados dependem de parentes para sobreviver.
28% dependem de caridade, 25% são obrigados a trabalhar mesmo depois da aposentadoria e apenas 1%, sim, 1%, como eu havia dito antes, são financeiramente independentes na aposentadoria e podem desfrutar de uma vida despreocupada. Esse é um problema sério que a maioria das pessoas adia infinitamente, como se adiar fosse fazer com que o problema desaparecesse. Ainda mais agora que o país aprovou a reforma da Previdência. Você sabe as reais implicações que a nova Previdência traz para o seu futuro? Sabe o que mudou nas regras para se aposentar? Bom, puxa uma cadeira aí. Para calcular o tamanho do seu benefício na aposentadoria, agora é considerado uma média dos seus 200 maiores salários nos últimos 20 anos. 200 maiores salários. Talvez você não tenha percebido, mas isso dá pouco mais de 16 anos. Enquanto eu falo, você deve estar fazendo contas mentalmente. Então deixa eu traduzir isso para você. É praticamente impossível se aposentar recebendo o teto do INSS com a nova Previdência. Não surpreende absolutamente ninguém que essa matemática leve a uma aposentadoria magra, em que mais de 70% dos aposentados do país recebam apenas um salário mínimo. Além disso, existem 2 requisitos obrigatórios para se aposentar pelo INSS. Os homens precisam contribuir por pelo menos 20 anos e esperarem até os 65 anos de idade. Já as mulheres precisam contribuir por pelo menos 15 anos e esperarem até os 62 anos de idade. O tempo de espera aumentou consideravelmente, mas acredite, provavelmente será ainda mais complicado do que isso no futuro. Nos Estados Unidos, por exemplo, homens e mulheres se aposentam aos 66 anos. Em alguns países, essa idade mínima subirá para o intervalo entre 67 e 70 anos. Mesmo em nossos vizinhos argentinos, os homens aposentam-se com 65 anos e as mulheres com 60 anos, mas somente depois de pelo menos 30 anos de contribuição, 10 a mais do que no Brasil. Com o tempo, a tendência é de que o acesso à previdência se torne cada vez mais difícil. E como as pessoas estão lidando com isso ao redor do mundo? Bom, infelizmente, essa é uma pergunta fácil de responder. Trabalhando mais. Isso fica claro no estudo produzido por Ian Hurnett, da Absolute Strategy Research, uma consultoria de Londres especializada no tema. A participação das pessoas com mais de 55 anos na força de trabalho nos Estados Unidos subiu 12% em 1990 para 24% em 2020. A quantidade de pessoas idosas trabalhando mais do que duplicou nesses últimos 30 anos. Se mantivermos o ritmo, em 30 anos, mais de 1 em cada 3 pessoas ativas no mercado de trabalho terá mais de 55 anos. Na Inglaterra foi a mesma coisa. Um estudo divulgado pelo The Guardian, o maior jornal inglês, a população com mais de 70 anos ativa no mercado de trabalho subiu nos últimos 10 anos 137% no caso dos homens e 131% no caso das mulheres. No mundo inteiro, inclusive em países bem mais ricos que o Brasil, as pessoas estão tendo que trabalhar mesmo depois de já terem alcançado a idade de suas aposentadorias. Por isso, eu insisto, é fundamental que você pense desde já em como construir uma aposentadoria em dobro. E aqui, eu tenho um plano para te ajudar. Um plano simples e factível. Nada de ideias mirabolantes, promessas de outro mundo e coisas assim. Um plano não só para você garantir a sua segunda aposentadoria, como também um plano totalmente acessível para você se aposentar ainda mais cedo, sem depender do governo, sem ter que trabalhar a mais, ou mesmo baixar o seu padrão de vida. Esse plano tem um nome, ele se chama FIRE, Financial Independence Retire Early. Esse é um movimento fundado por investidores que desejam atingir a independência financeira o mais rápido possível. Pode parecer meio utópico à primeira vista, alguém de 30 anos pensando em se aposentar aos 40 ou 50 anos. Mas o FIRE vem colecionando casos e mais casos de sucesso, todos amparados em regras bastante realistas. A aposentadoria FIRE se resume a deixar de trabalhar como um escravo, em empregos broxantes, deixar de fazer reuniões inúteis,
deixar de cumprir expedientes improdutivos de mais de 10 horas no escritório todo dia, deixar de esperar 23 minutos na calçada para comer numa mesa esmagada de 1 quilão com salmonela. O FIRE é muito mais que uma busca por independência financeira. É um plano para você se libertar de uma vez por todas dessa vida medíocre que é imposta aos aposentados. Para isso, precisamos construir juntos um caminho de investimentos que te dê uma segunda aposentadoria, uma aposentadoria FIRE. E para isso seguiremos algumas regras simples. Por exemplo, você precisa ter a disciplina de investir todos os meses. Quanto você consegue poupar e investir pelo menos 11% do seu salário todos os meses? 11% é aproximadamente a alíquota de contribuição para o teto do INSS. Se você conseguir esse montante, está excelente para começar. Ou se você não puder, você consegue poupar e investir pelo menos R$150 todos os meses? R$150 é aproximadamente o valor mínimo de contribuição no piso do INSS. De acordo com os nossos modelos financeiros, é o mínimo que você precisa para alcançar a aposentadoria em dobro, partindo do absoluto zero. E agora você deve estar se perguntando, como fazer isso? Se está difícil conseguir a primeira, como vamos conseguir a segunda aposentadoria? Poupando e investindo todos os meses 11% dos seus rendimentos, vamos injetá-los em 3 tipos diferentes de ativos. Ativos para construção de patrimônio, para geração de renda e para proteção de patrimônio. É o que eu chamo da tríade do sucesso para a aposentadoria em dobro. São 3 classes específicas de investimento capazes de gerar pagamentos regulares, renda extra caindo na sua conta, oportunidades com crescimento exponencial para alocarmos pouco capital em busca de enormes retornos e ativos defensivos que irão controlar o risco da nossa trajetória. Eu serei seu guia, escolhendo como você vai balancear esses ativos entre si. Tudo isso para buscarmos o maior potencial, minimizando os riscos. Esses ativos trabalham para o seu dinheiro. É dinheiro fazendo dinheiro. Um método capaz de encurtar seu caminho para a aposentadoria FIRE. Deixe-me dar 3 exemplos de como isso aconteceu no passado, com indicações minhas que multiplicaram o capital de outras pessoas como você. Cada um desses exemplos se encaixa em um dos ativos do tripé essencial para a sua aposentadoria em dobro. Você vai entender como eles são capazes de fazer você chegar na liberdade financeira de forma bastante eficaz. Ativo número 1, construção de patrimônio. O meu primeiro caso é o do Banco Pan, uma ideia que eu divulguei em 2017, com foco total em construir patrimônio para aqueles que buscam uma aposentadoria precoce. Foram 742% de ganho em uma só operação. Em pouco mais de 2 anos, quem investiu R$1.000 nessa oportunidade lucrou R$ 7.420,50. R$10.000 se transformaram em R$ 84.250,50 e R$100.000 se transformaram em R$ 842.500. Isso aconteceu. Está tudo documentado em meus relatórios. Agora eu vou te mostrar o segundo ativo do tripé, que permite com que você já colha rendimentos a partir do primeiro mês em que se implementar o plano da sua aposentadoria em dobro. Ativo número 2, geração de renda. O segundo caso, com um perfil de risco muito conservador e com foco em geração de renda, foi o Tower Bridge. É um fundo imobiliário monoativo que identifiquei abandonado, esquecido pelo mercado. Um dos edifícios mais cobiçados por locatários em São Paulo, sendo negociado a preço de banana. Em pouco mais de 2 anos, o Tower Bridge se valorizou 58,25%. Além disso, todos os meses, sem exceção, esse fundo depositou proventos de aluguel para os seus cotistas. Essa é a grande beleza de se investir nessa classe de ativos. Ter fundos imobiliários é como ter metros quadrados em grandes empreendimentos. Com uma nota de R$100, você já pode adquirir uma cota de um fundo imobiliário e passar a receber aluguéis periódicos daquele imóvel. É por isso que fundos imobiliários fazem parte de um dos 3 pilares para a sua segunda aposentadoria. Nesse caso,
foram 58,25% de lucro, com baixo perfil de risco e uma renda mensal recorrente, dinheiro pingando na conta mês após mês. Um ativo que permitiu milhares de pessoas acelerarem os seus planos de aposentadoria. Mas ainda preciso te mostrar o terceiro ativo da tríade, um caso clássico de proteção de capital ideal para a construção de um patrimônio resiliente no longo prazo. Ativo número 3, proteção de patrimônio. Muito antes de vermos o dólar beliscando os R$6, lá em 2018, nós já estávamos posicionados para defender o patrimônio de pessoas como você, que estão em busca de uma segunda aposentadoria, correndo riscos controlados. Em pouco mais de um ano, colhemos um retorno de 33%, quase 10 anos do retorno atual da poupança, em um ativo dedicado a proteger o dinheiro que você tanto suou para guardar. Além do dólar, nós também ficamos de olho em outros ativos que servem como proteção. Tudo porque entendemos que sem esse importante pilar, é impossível construir um patrimônio que te permita viver tranquilamente, não importa o que aconteça. Você está vendo o cenário de caos que estamos passando agora. Ninguém esperava que uma crise sanitária ia atingir o mundo em esfera global e que tanta gente iria ter seus patrimônios dilacerados em tão pouco tempo. Quem não estava e não está preparado agora, sem os devidos ativos de proteção, está correndo um sério risco de ruína financeira. E eu nem preciso lembrar que a aposentadoria, nesse caso, é apenas um sonho utópico. Sinceramente, eu não quero que você esteja nesse grupo de pessoas. Por isso eu faço questão que você conheça o quanto antes a estratégia FIRE e coloque-a em prática também o quanto antes, porque ela é completa, responsável, pé no chão e o mais importante, pode te fazer chegar na sua aposentadoria em dobro muito antes do que você imagina. Um plano sob medida para conquistar a sua segunda aposentadoria. Acredito que se você chegou até aqui, percebeu que sem a tríade do sucesso, o caminho para a sua segunda aposentadoria ficaria mais difícil. O que eu quero te propor hoje é que você tome esse primeiro passo, seguindo um plano que já está pronto e baseado em pilares reais de todo investidor, com ativos para a construção de patrimônio, ativos para geração de renda e ativos para proteção de patrimônio. É isso que faz com que pessoas cheguem ao patamar financeiro que desejam, sem depender de terceiros ou do governo. Exemplos não faltam, como o Reginaldo, que acumulou retornos de mais de 40% ao ano, ou o Rafael, que em pouco tempo aumentou em quase 80% o patrimônio pessoal. E no limite, temos casos como o do Milton, que multiplicou por 3 vezes o seu patrimônio pessoal em pouco mais de um ano. Se você acha que isso faz sentido para você, e se você não deseja esperar para sempre por uma aposentadoria magra e uma vida de dificuldade, então eu quero marcar um encontro semanal com você. Isso mesmo, eu quero te encontrar para acompanhar o seu progresso de perto e avançarmos nesse plano toda semana, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Nesse horário, eu me comprometo a te mandar todas as semanas um relatório novo, direcionado para o seu projeto da aposentadoria em dobro. Nele, novas ideias capazes de te gerar ganho de patrimônio, como foi o caso do Banco Pan, ou gerar renda, como aconteceu quando indiquei um fundo imobiliário que paga aluguéis gordos todo mês, sem esquecer da proteção, para que você tenha um plano consistente no longo prazo até chegar à sua segunda aposentadoria. Além disso, eu quero te disponibilizar como bônus também um curso completo, para que você não tenha o que temer ao longo desta caminhada. Ou seja, se você está começando, não há com o que se preocupar. No curso de Ciclo de Vida do Investidor, você verá em 8 módulos o passo a passo para ser um investidor completo. A cada semana, um novo módulo estará disponível para você. No módulo de primeiros passos, eu e o Richard, que é economista formado pela USP e meu braço direito na Empíricos, explicamos tudo o que você precisa saber para começar a investir. Você vai ver a exata relação entre a sua idade e o tipo de investimento que deve escolher, além de quais classes de ativos devem ser utilizadas na jornada para conquistar a sua aposentadoria em dobro. No segundo módulo, que chamamos de As 5 Regras do Investidor, você vai compreender a dinâmica entre risco e retorno,
nem todo risco é proibitivo. Muitos tipos de riscos se tornam menores na medida em que o horizonte de investimentos aumenta. Isso é o investimento buy and hold, a essência do que acreditamos ser um método bem sucedido. E você verá exatamente como isso funciona na prática. No terceiro módulo, com seu guia financeiro, atacamos 2 dos 3 pilares de dúvidas que eu vejo como mais frequentes entre os investidores no início de uma trajetória em busca da aposentadoria em dobro. Como ajustar o orçamento familiar e poupar o suficiente para investir. Você receberá uma planilha para ajudar no diagnóstico preciso das suas finanças pessoais. É mão na massa para resolver o seu problema. Imagino que você já tenha se perguntado quanto eu preciso acumular para viver com uma aposentadoria que mantenha meu padrão de vida todos os meses. Independente de você começar poupando apenas 150 por mês, ou muito mais do que isso, a sua aposentadoria em dobro precisa de um número mágico, um objetivo. Nos módulos 4 e 5, do quanto você precisa para se aposentar, será disponibilizada uma planilha desenvolvida por mim e pelo Richard para definir exatamente quanto você precisa acumular. É o seu número mágico para se aposentar mantendo o seu padrão de vida. E quando eu falo seu número, quero dizer exatamente isso. Você poderá testar diferentes cenários, escolhendo o que mais se encaixa no seu plano pessoal de independência financeira. Depois vem o módulo 6, um golpe mortal contra o medo de investir. Aqui você vai entender como bater o olho numa ideia de investimento e perceber se é um bom ou um mau negócio. É o módulo mais profundo do curso e o mais importante na minha opinião. No módulo 7 será respondida uma pergunta básica para todos aqueles que estão começando a investir. O que fazer quando os mercados se estressam e caem? Nada de pânico. Eu sei que parece estranho o que eu vou dizer, mas depois desse módulo, você vai torcer para o mercado cair. Pode acreditar. E para fechar com chave de ouro, o módulo 8 traz uma revisão completa de tudo o que foi tratado ao longo do curso. E também uma série de conteúdos em que eu vou compartilhar as principais lições que eu aprendi nos meus 15 anos de experiência com o mercado financeiro. Sim, você terá acesso a tudo isso a partir do primeiro dia em que estiver no meu programa. Agora, quanto você acha que custaria um projeto que multiplica suas chances de atingir sua liberdade financeira, de alcançar a sua aposentadoria em dobro, sem que você dependa de governo, sem ter que trabalhar a mais por isso, usando um plano que está pronto, esmiuçado e que já se provou eficaz e pode ser posto em prática agora mesmo? Essa é uma pergunta difícil e, para ser sincero, um dos pontos que eu levei mais tempo para decidir. Primeiro eu quero te propor um período de degustação. Serão 7 dias de acesso sem compromisso, completamente livre para você conhecer por dentro a lógica do meu método. Essa é uma garantia da qual nós não abrimos mão. Se você entrar e achar que isso não faz sentido para você ou para o seu momento de vida, pode cancelar o acesso sem qualquer problema. Agora, se você quiser pôr a estratégia em prática e quiser contar com o meu acompanhamento semanal, eu cheguei a uma proposta irrecusável para te fazer. O preço para acessar o Empíricos FIRE, receber as minhas ideias de investimento toda terça-feira e o curso do ciclo de vida, com todos os 8 módulos de aulas e mais os outros conteúdos adicionais que eu estou sempre trazendo, é de apenas 12 vezes de R$ 5,00. Apenas 12 parcelas de R$ 5,00. É o mesmo preço de um cafezinho na padaria. Você pagaria tão barato por um mapa capaz de abrir portas para sua independência financeira? Estou certo que sim. Além do mais, com a aplicação das ideias de investimento, o dinheiro pago nesse programa poderá voltar para você em menos tempo do que se imagina. E por que tão barato? Bom, este é o meu principal compromisso de longo prazo com os leitores da Empíricos. Eu briguei para chegar nesse preço de custo, pois eu quero democratizar o acesso a orientações financeiras de qualidade. E mais do que isso, não quero que você enfrente mais nenhuma barreira, nenhuma desculpa para adiar a sua decisão de enriquecer. Lembrando que os 7 primeiros dias são por minha conta, ou seja, você tem 7 dias para conferir por dentro os primeiros módulos e decidir depois se quer continuar. O mais importante agora é que você saiba
que não é tarde para dar um primeiro passo. Só depende de você. Te espero do outro lado. Clique no botão abaixo para garantir a sua vaga no programa. Um abraço!